Terra ser plana, né? Ele começou com esse papo aí, mas eu acho que ele já esqueceu disso aí, tá? Espero, hein, Monarca? Eu espero que você tenha esquecido desse lance da Terra plana já. Mas aí a do homem não pisou na Lua. Ah, porque se pisou, por que não voltou nunca mais? Com certeza eles têm base lá, não tem base lá e tal. É o lance da Antártica, né? Por que a gente não explora a Antártica? Existem acordos assim e tudo. Então, assim, ele pega essas teorias de conspiração que existem por aí, algumas ele leva muito ao extremo, e aí ele tenta encaixar nas ideias dele de que existe o tal do globalismo, né? Que são famílias, que estão acima de qualquer tipo de Que você acha partido, disso? de poder. Qual que é a sua opinião sobre o Monark? Cara, Você falou que você teve uma conversa com ele, e no final, qual que é a sua opinião sobre ele? Cara, Monark, né? Eu falei lá durante a live pra ele, eu sou muito grato ao Monark, entendeu? Muito É mesmo. mesmo? Muito, cara, porque ele me deu a chance de eu ter o Ciência Sem Fim, que é o meu podcast, que é abrigado lá dentro do guarda-chuva do Flow, né? Do Flow Podcast. E por quê que eu tenho o podcast lá? Pouca gente sabe. Eles chamaram pra conversar o Super Xandão. Ah, o Super Xandão. Lá que atrás. A gente fez uma live Que a gente junto, fez aquela e vocês live lá, isso aí. debateram e tudo mais. Então era 2020, 2019, né? Foi ali, né? Pandemia, aquele período ali. Eles chamaram o Super Xandão para conversar. E aí eu fui no Twitter e escrevi assim para eles. Falei, olha, pessoal do Flow, vocês chamaram um terraplanista para conversar, vocês podiam chamar o outro lado para conversar, para vocês darem, né, igualdade. Aí eles me chamaram. Primeira vez que você Primeira apareceu primeira assim vez que eu fui mais no Flow, exatamente. no podcast, tudo mais. Exato. E aí eu fui lá, depois eu fui uma outra vez, aí eles gostaram e falaram, caramba, nós estamos querendo abrir um programa aqui de ciência, queria que você fizesse. Aí o Monark falou comigo, falei, claro, vamos fazer e tal, cara. Eu gosto muito do Monark, quando ele ficou com o Monark Talks lá, eu fui 2, 3 vezes no programa dele e tal. Eu acho que ele escolheu uma linha de ataque, de pensamento, de raciocínio, que é uma linha perigosa para ele pessoalmente, entendeu? E ele está pagando por tudo que ele fez, algumas coisas com injustiça, outras talvez com um pouco de justiça, mas ele tá pagando por tudo que ele fez, por tudo que ele falou. Pessoalmente, cara, eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito gente boa, entendeu? Toda vez que eu encontrei com ele, conversei com ele, eu nunca tive problema com ele. Fizemos aí o programa, quem não viu lá no Redcast, vai lá assistir. Fizemos lá uma discussão gigante sobre Graviton. Uma coisa que ninguém sabe, depois do programa, ele me mandou mensagem, entendeu? Ele falou, pô, Sérgio, eu peguei pesado lá com você. Eu falei, que é isso, cara? Que é isso que eu tô falando. Não é porque ele não concorda comigo. O papo tá bom, mas eu preciso urinar. Vai lá. Ô, Sérgio, a gente terminou falando sobre o Monark. Boa. O Monark hoje, eu não conheço ele. Não? Não conheço ele pessoalmente, nunca falei com ele. Mas ele parece que tá meio terraplanista hoje, assim. Ele tá meio com umas ideias meio diferentes. Eu vi uma live do Monark que ele falou que o Lula ele tem alguns clones. Não, eu sei. Ele tem, cara. Ele tem umas teorias da conspiração. Ele tem as teorias da conspiração que ele usa. Ele pega vamos pegar assim, aquela ideia de sair questionando e não aceitar tudo e leva ela um pouco ao extremo, entendeu? Então, assim, a Terra ser plana, né? Ele começou com esse papo aí, mas eu acho que ele já esqueceu disso aí, tá? Espero, hein, Monarca? Eu espero que você tenha esquecido desse lance da Terra plana já. Mas aí a do homem não pisou na Lua. Ah, porque se pisou, por que não voltou nunca mais? Com certeza eles têm base lá, não tem base lá e tal. É o lance da Antártica, né? Por que a gente não explora a Antártica? Existem acordos assim e tudo. Então, assim, ele pega essas teorias de conspiração que existem por aí, algumas ele leva muito ao extremo, e aí ele tenta encaixar nas ideias dele de que existe o tal do globalismo, né? Que são famílias, que estão acima de qualquer tipo de partido, de poder. Cara, eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que isso não tem o menor sentido no mundo que a gente vive hoje, ter famílias ou ter um grupo seleto de pessoas que controlam o mundo em todas as suas diretrizes ali, em todos os seus setores. Eu acho que não. Mas eu entendo que tem muita gente hoje que defende esse lado aí. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que seria muito complicado acontecer um negócio desse.
O que você acha do cancelamento do Monark? Você acha que foi justo? Você acha que foi injusto? Você acha que exageraram com ele? Ou você acha que foi algo justo pelo que ele falou? Que basicamente ele falou que deveria, assim, poderia ter um partido nazista, né? Ele falou que se existe um partido comunista, né? Por que não ter um partido nazista? É esse que é o lance dele, né? Ele levar a tal da liberdade de expressão irrestrita a esse limite, né? Do cancelamento em si, sobre isso que ele falou, cara, particularmente, eu já falei isso aí várias vezes, já falei para todo mundo isso aí. Eu acho que foi uma injustiça que fizeram com ele. Entendeu? Você acha uma injustiça? Eu acho uma injustiça, cara. Eu acho uma injustiça terem feito o que fizeram com ele por conta de algo que ele não... Existe todo um contexto, cara. Aquela galera ali naquele dia, eles estavam há 4 horas fazendo live. Eles estavam bebendo, entendeu? O Monark, ele é um completo drogado, então eles estavam 4 horas ali e, cara, é aquele negócio, senta 4 horas com um amigo seu no bar e começa a conversar. Mas eles não estavam no bar. Não estavam no bar. Isso aí eu concordo também que eles tinham que ter tido essa coisa. Eu acho que foi uma infelicidade dele o exemplo que ele quis dar. Ele não podia, se ele tivesse pensado um pouquinho, ele não teria dado o exemplo que ele quis dar, porque o exemplo que ele quis dar é o seguinte: se existe um lado que tem uma coisa, o outro lado tem que ter. Se existe, por exemplo, torcedores do Palmeiras, tem que ter torcedor, pode ter torcedores do Corinthians? Pode, porque você tem liberdade de torcer para qualquer time. Se ele falasse desse jeito, estava tranquilo, ia passar a ideia dele. O problema é que ele levou para essa coisa extrema. E aí o pessoal pega isso aí, e aí ele já estava sendo alvo também de várias outras coisas, né? Não tinha sido o primeiro cancelamento, nem nada, né? Sim. Então aquelas coisas foram acumulando até chegar... Aquilo ali foi meio que a gota d'água, entendeu? Então assim, se você analisar só por aquilo ali, eu acho injustiça. Mas tem todo um contexto das coisas que aconteceram para chegar naquele ponto que chegou, entendeu? Mas... E ele foi infeliz no exemplo que ele deu, eu acho que ele foi infeliz. Teria outras maneiras de falar, entendeu? Se ele tivesse parado para pensar 2 minutinhos, talvez ele não falasse daquele jeito e estaria tudo normal. Como que seriam as coisas, né? Se ele tivesse parado para pensar um pouco. Então, eu acho que essa que é a minha conclusão aí de tudo isso, entendeu? Entendi. Maravilha. Ô, Sergião, falando sobre... astronomia, mas isso aqui não tange só astronomia, tange no geral. Tem alguma teoria da conspiração que você acredita? Eu vou falar. Cara, tem só uma teoria da conspiração que eu acredito. Que em 1998 o Brasil entregou a Copa do Mundo para a França. Essa é a única. Essa você acredita? Essa eu acredito. Por quê? Você pergunta para todos os jogadores e todos eles contam exatamente a mesma história em todos os detalhes. É mesmo? Então dá a impressão que aquela história foi uma história escrita e decorada por todos eles. E eu acho que eles ainda vão falar no leito de morte deles, hein? Essa é a única teoria de conspiração. Das outras eu não acredito em nenhuma, não. Terra plana, tudo. Homem na Lua, Antártica, Terra Oca. O homem pisou na Lua. O homem pisou na Lua, cara. Não foi uma vez só, não. Foram algumas. Foi mais de uma vez. Mais de uma vez. A Terra não é plana, a Terra não é oca, tá? E por aí vai. Então, assim, dessas teorias de conspiração aí, estão todas... O que você sente quando você debate com o Xandão? Por exemplo, que é terraplanista. Cara, o meu papo com o Xandão foi super interessante, entendeu? O Xandão, aquele negócio que a gente estava falando, né? O pessoal, para debater sobre teoria de conspiração, você tem que estudar para saber muito bem o que você vai falar. Eu, durante muito tempo, eu não sei se você sabe, mas eu fui a primeira pessoa no Brasil a combater a Terra plana em 2015. Caramba, 2015. 2015. Não era nem um pouco defasado a ideia. Em 2015, um rapper americano chamado B.O.B. Ele falou que ele era terraplanista. Só que o cara tem 60, 50, sei lá quantos milhões de seguidores, e aquilo lá espalhou. E eu peguei e falei, cara, essa ideia, esse negócio de terra plana, tal, não sei o quê. E esse movimento, vamos dizer assim, essa nova geração da Terra plana, porque a Terra plana teve vários momentos na história da humanidade, vários. Essa nova leva aí, que começou ali por 2015, 2014, começa por conta desse cara, por causa desse rapper, e aí começam a surgir essas coisas. Então, eu fui muito, muito combativo com os terraplanistas durante muito tempo. Eu já fui debater com o terraplanista no Planetário.
Eu já fui debater com terraplanista na TV evangélica, entendeu? Caramba. Os caras já me ameaçaram, já foram atrás de mim, entendeu? É mesmo? Já Você foram. sofreu ameaça de morte? Não é ameaça de morte, né, cara? Mas eles foram, por exemplo, quando eu fui debater com eles no planetário lá, os caras estavam me esperando, entendeu? Pra bater em você? Pra bater, entendeu? É mesmo? Então, assim, com o Xandão foi totalmente diferente, cara, porque eu já estudei tanto, já li tanto sobre Terra plana, entendeu? E aí, qual que é a defesa do Xandão? Não, porque o menino lá, que eu sempre esqueço o nome, fez os experimentos. Mas o lance é o seguinte, ele fez os experimentos da maneira correta. Então, quando eu conversei com o Xandão, o que eu propus para ele é o seguinte, a melhor maneira da gente acabar com essa confusão vamos fazer um experimento de terra plana, só que leva o terraplanista e leva o globe-globe, que é o jeito que eles chamam os globe-globe. Leva os globe-globe. Você é o globe-globe. Eu sou globe-globe. Leva um globe-globe e leva o terraplanista. Foi feito esse experimento, você sabe? Ele, não sei se ele contou para você, o The Final Experiment. Não contou. Não contou? Fizeram... Qual que é o grande lance da Terra plana? A Terra plana, o sol da meia-noite no Ártico, tá ok para a Terra plana. O sol da meia-noite no Ártico, porque a Terra plana é a borda e aqui no meio está o Ártico. Então pode ter sol da meia-noite. Só que sol da meia-noite na Antártica não pode ter na Terra plana. Não pode. Porque se a Antártica é a borda de tudo, como que pode aparecer um sol ao sul da Antártica? Não tem como. Não tem como. Então o que fizeram? Pegaram vários terraplanistas, pegaram vários globe-globe e foram todos para a Antártica para ver o sol da meia-noite. E o que eles viram? O sol da meia-noite. Então é chamado, esse experimento, ele está famoso aí, você podem procurar no YouTube, tem site, tudo, chama-se The Final Experiment. Porque isso aí acabou desbancando a Terra plana, não tem como. Mas aí eles vão dar explicação, eles falam que o Sol refrata de um lado e pega do outro, é uma refração extrema e tal, mas não tem como, cara, porque a movimentação que o Sol faz durante o sol da meia-noite não condiz com essa refração que eles montam. Então, o lance é esse. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Fizeram o experimento da maneira correta. Porque pegaram os dois lados que debatem e levaram os dois para fazer o mesmo experimento. Então, no caso aqui, porque ele colocou o laser, ele colocou o telescópio. Tem que ver, ele fez o experimento da maneira correta, estava controlado. Porque experimentos de física e tal, eles não são coisas simples assim. Você tem que fazer com certo rigor. Dependendo, se você não fizer com o rigor ideal, você vai cometer erros. E os erros podem levar a uma conclusão errada. Então, o que eu propus para ele lá no papo que eu tive com ele foi, cara, eu acho válido o cara questionar. Eu acho válido até o cara acreditar, porque, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu nunca, em momento algum, quis convencer um terraplanista que a Terra é redonda. Nunca quis convencer isso, entendeu? Se ele acredita nisso, eu sei que tem toda uma vertente religiosa por trás disso. Então, os caras da Terra plana são caras que têm uma parte... A parte religiosa é muito mais pesada do que qualquer outra parte. Então, se isso... É aquela história, né? Por que só a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque, para eles, a Terra não é um planeta. A Terra é o reino do Criador. Então, por isso que a Terra tem esse formato diferenciado. E os planetas foram colocados orbes dentro do domo para iluminar o céu e tal. Isso é a visão que eles têm, é uma visão religiosa da parada, e eu não tenho problema nenhum com isso. Cara, se isso te faz feliz, você acreditar nisso, tá tranquilo. Agora, não queira convencer o mundo de que isso é a realidade, porque isso não é, entendeu? Então, assim, meu papo com o Xandão foi super tranquilo, cara. Foi super tranquilo, entendeu? E aí, aquele dia ali, né, que vocês me ligaram, né? Você vê que tem coisas que ele não entende. Então ele falou assim, não, existem milhares de satélites de tal coisa. O pessoal da Terra plana acha que existem centenas de milhares de satélites no céu. E não existe, cara. A gente tem hoje cerca de 11 mil, 12 mil satélites. Por que eles têm essa visão? Porque existe um filho da mãe de uma representação da Terra, que é a Terra com milhões de pontinhos em volta. Então o pessoal acha que aquilo lá é realidade. Aquilo lá não é realidade. O pessoal representa daquele jeito. Então a gente tem hoje, sei lá, acho que 11, 12 mil satélites, está por aí. Depois tem um lugar aí que você pega o número correto. E aí eles falam o seguinte, não tem foto de um satélite fotografando o outro, tem um monte, aquele dia eu até falei para ele, né? Tem um monte, se você entrar no Twitter lá e escrever Maxar, a Maxar é uma empresa que ela tem um satélite que tira foto de outros satélites. Então existe isso, sabe? Mas aí é porque falta o conhecimento da área para o pessoal.
Então é mais fácil o cara chegar e falar assim, não, existem centenas de milhares de satélites. Não existem centenas de milhares, cara. Mas se você não é da área, e eu te falar que existem centenas de milhares, você vai falar, caramba, é mais ou menos até aceitável que tenha centenas de milhares, né? Se você não conhece, vamos supor. Você aceita esse número. E aí você fala, caramba, é mesmo, se tem centenas de milhares, por que a gente, um satélite quando lança, não vê o outro? Porque não é assim, cara. Os satélites são muito longe um do outro, entendeu? Não consegue ver, não consegue fotografar. Mas existem imagens? Existem. Várias, não são poucas, não são muitas hoje. Mas aí é porque falta esse conhecimento específico da área, entendeu? Mas cara, meu papo com eles, depois de um tempo, foi super tranquilo, sabe? Então, não tem muito problema, não. Te enche o saco? Não enche, cara, nem um pouco. Eu acho que conversar é bom, entendeu? Não me enche o saco nem um pouco, não. Então, terra plana não é real? Não é. Redondíssima. Não é real. E eu ainda falo para eles provarem pela área que é a minha área de conhecimento, que é a geologia. Mostrem para mim na Terra plana como que tem vulcão e como tem placa tectônica. Entendeu? Porque você não pode. Aí você não pode. Porque eles falam que foguete é CGI, que satélite é não sei o quê. Agora, vulcão e terremoto, você não pode falar que não é um negócio inventado. Né? Porque a gente tem vulcão o tempo todo entrando em erupção, terremoto em vários lugares. Você não pode falar, não, terremoto é uma coisa que a pessoa sonhou com aquilo. Não tem como. E me explica um terremoto na Terra plana. Eles não explicam. Não tem como. Então, fica tranquilo que ela é redondinha.